Nesse momento, nós vamos falar da arte do benzimento, qual é a importância dela, tanto no Brasil quanto fora daqui. Ah, sim, não é só aqui no Brasil. E vocês sempre vão se surpreender com um conteúdo muito diferenciado, que é a busca de nosso canal para trazer até você. Então fique conosco e nós vamos fazer nesse momento a nossa prece de abertura. A arte do benzimento é uma atividade, uma das mais incompreendidas e perseguidas que temos em pleno século XXI. As pessoas ainda não entendem e cercam de todo tipo de preconceito, de intolerância em torno das figuras das benzedeiras e dos benzedeiros. Muitos alegando que eles praticariam um curandeirismo, ofendendo a medicina tradicional. Outros falam que eles fariam uma pseudo-religião ou estariam ali tentando converter as pessoas ao seu modo de pensar. Aquelas pessoas que praticam o benzimento sofrem, não apenas agora, mas há séculos no Brasil, em todo o mundo, todo tipo de perseguição. Na Inquisição, durante os séculos XII e XIII, os pobres, as pobres benzedeiras, em todo lugar, principalmente na Europa e depois nas Américas também, sofreram todo tipo de perseguição. O próprio Calundu, que vale aqui um vídeo no nosso canal, onde nós falamos da figura de Luzia Pinta, que está relatado o seu caso em documentos oficiais na Torre do Tombo, lá em Portugal, na grande biblioteca que reúne todo tipo de documentação importante lá em Portugal, conta o seu caso, onde ela foi julgada por praticar o curandeirismo. Então, são uma atividade que é extremamente mal vista, extremamente perseguida e extremamente incompreendida pelas pessoas. E os mais radicais, os religiosos mais radicais, a perseguem sem sossego. O benzimento é uma arte milenar. Não nasceu de um tempo para cá. Ela é praticada em todas as culturas no mundo inteiro. Sempre vai ter um xamã, um curandeiro, um sacerdote dedicado a esse tipo de cura em alguma religião, em algum lugar, em algum momento. Na verdade, são médiuns curadores, médiuns que têm certa energia no próprio corpo físico, aliada naturalmente às energias do plano espiritual, onde são usadas para curar as pessoas, através de um passe, através de gestos, através de orações, através de uso de certos elementos que nós vamos aqui conversar hoje, usados para curar as pessoas, para ajudar as pessoas. Foi escolhido em sua comunidade pelos seus dons, ou quando apresentava dons, ou então, como no Brasil, é passado de pai para filho, ou então ainda a benzedeira, notando que aquela pessoa tem os dons necessários para ser um bom curador, um curandeiro ali, ela vai chamar essa pessoa para perto para ensinar para ela como é que se faz. Existe todo um preparo, existe todo um ensino para isso. Não é você sair fazendo, jogando água para cima, para baixo, que você se torna uma benzedeira. Você precisa fazer certas orações específicas. Essas orações específicas, no Brasil, evocam santos católicos. Sim, é muito próximo aquele curandeirismo bem popular, bem católico, próximo ao povo, bem antigo mesmo, onde são evocados ali santos católicos, onde é pedido a eles, ou para Nossa Senhora, ou para Jesus, ou para São Longuinho, ou para qualquer um desses santos, para justamente curar as pessoas, tirar aqueles males. São pessoas que trabalham pela sua comunidade. E vocês falam muito mal, as pessoas falam muito mal sobre eles, sem entender que eles atuam em regiões que muitas vezes não tem um médico, não tem um assistente social,
não tem um psicólogo, não tem ninguém, mas tem ali uma benzedeira. Quando acontecem certas coisas, as pessoas levam seus filhos, enfim, eles mesmos vão até ali para receber um tipo de tratamento. Então, são médiuns disponíveis, trabalhando pelo bem de sua comunidade. Muitas vezes nem remunerados são, nem recebem a comida, o prato de comida do dia das pessoas, mas estão ali sempre dispostos a ajudar. Utilizam-se de água, é muito comum utilizarem água nesse processo. Utilizam-se muito de ervas, ervas tradicionais, como a guiné, como a arruda, que é a principal erva que utilizam. Eles vão utilizar, por exemplo, fios de linha. Sim, é muito comum utilizar fios de linha. Eles vão utilizar pregos como elementos de firmação, elementos com ferro, como o próprio prego, para fazer determinados tipos de enterramento, vamos dizer assim, enterrar a doença no pé de uma árvore, numa lua minguante. Como eu falei, lua minguante, eles vão atender também a determinados ciclos da natureza, tipo, olha, o seu tratamento tem que ser feito na primavera, o seu tratamento tem que ser feito durante uma lua qualquer, uma lua minguante, uma lua cheia, não pode ser feito de dia, tem que ser feito de noite. Vocês compreendem? É feito todo um cuidado quanto a isso. Outros elementos entram também. Tesouras. É muito comum as benzedeiras pegarem a tesoura e fazerem esse movimento com a tesoura em cima daquele órgão, ou ali o foco de dor que aquela pessoa sente. Muitos utilizam-se, por exemplo, de facas sem fio, punhais, pequenos punhais, metais, enfim, colocando sobre aquela doença, como se retirasse, como se cortassem aquela doença daquela pessoa. Muitas vezes utilizam-se de potes de barro, onde ali coloca o nome da pessoa, enterram aquela doença ao pé de uma árvore, numa lua minguante. Enfim, benzimento é uma arte e está muito bem documentada. Nós mesmos, em determinada ocasião de nosso desenvolvimento, nós escrevemos um livro vinculado a livro de feitiços e magias para a Umbanda, que era um recolhimento, um recolher de trabalhos do dia a dia dentro dos terreiros, principalmente com pretos velhos, onde ali havia descrição desses trabalhos. Ali estavam relatados esses trabalhos. Ora, nós vemos principalmente, como nós falamos, dentro dos pretos velhos, a presença dessas benzedeiras e desses benzedores, ou benzedeiros, como queiram chamar, ali dentro. São os pretos velhos que guardam e garantem esse conhecimento. E eu falo mais ainda. A Umbanda é um espetáculo, porque a Umbanda, mesmo que queiram destruir esse conhecimento, vejam bem, durante várias gerações, várias décadas de perseguição, enfim, tentando tirar essas pessoas da sociedade e esse conhecimento da própria sociedade, lá um dia, quando menos se espera, baixa um preto velho lá no terreiro, que em outras vidas, ou mesmo durante a vida a última que ele teve como preto velho, ele foi uma benzedeira ou foi um benzedor, trabalhando pelo bem daquela comunidade. E ele vai trazer, ele vai ressuscitar, vamos dizer assim, todo esse conhecimento e colocar à disposição daquele grupo mediúnico, enfim, levar adiante. Então, a Umbanda, ela permite a abertura desses portais de conhecimento. Portais de conhecimento que já se encontrariam mortos dentro de nossa sociedade. Mas com a presença dessas entidades, com o conhecimento que elas têm, e naturalmente exigindo médiuns que minimamente passem o mais cristalinamente, vamos dizer assim, possível a mensagem dos guias, ele vai transmitir esse conhecimento para todo o grupo mediúnico. Então esse ritual, por exemplo, nos prevê a quebra de quebranto. Vocês já viram falar isso? É um dos mais comuns motivos que as pessoas procuram pretos velhos e pretas velhas que se identificam no ponto riscado. Muitas vezes ali, alguns riscam, por exemplo, uma tesoura no ponto riscado,
mostrando que foram benzedeiras e benzedores em outras vidas. Vejam só, mostrando com isso que a presença dessa espiritualidade está muito dentro da Umbanda também. Muitas pessoas procuram reclamando que seus filhos não dormem e que seus filhos apresentam um comportamento até inquieto demais durante a noite, que necessitam de algum tipo de ajuda espiritual, porque já foram médicos, já trataram com todo tipo de medicação e a criança não para, chora a noite inteira. E lá vai o preto velho, a preta velha, benzedor ou benzedeira, tratar aquilo ali. Muitas vezes com aquele tradicionalíssimo copo de água debaixo da cama da criança. Ou vão pedir um copo de água com uma folha de arruda dentro, ou até outro elemento qualquer para ser colocado, como uma espada de São Jorge, que é uma folhagem, uma folha de espada de São Jorge, colocada ao comprimento da cama debaixo do colchão. São realmente benzimentos que acontecem e na mão de um preto velho, de uma entidade de luz, é multiplicado em 1000 vezes o seu efeito. Nós podemos falar da míngua, por exemplo, da anemia. A míngua, eu estou com míngua. Muitos procuram preto velho assim. E lá vai ser ensinado, por exemplo, que você pegue melado. Sim, melado. Um pote de melado. Você às vezes pode colocar até objetos de ferro dentro daquele melado para que eles oxidem e a pessoa coma aquele melado, uma colher daquele melado naturalmente, sem o ferro, né, gente? Por favor, depois vão dizer que eu mandei a pessoa engolir prego, por favor, né? Pelo amor de Deus. Pega aquele melado com aquela oxidação do ferro e comem ali. Nós vamos encontrar todo tipo de ensino, utilização de alimentos, como a própria beterraba, o próprio feijão, e são ensinados pelos pretos velhos. Isso a gente aprende durante a nossa caminhada como médium. Nós vamos ver também as bichas. Vocês já ouviram falar? Ah, meu filho está cheio de bicha agora nesse momento. Que é a verminose tão comum nas áreas rurais, ou quando a criança é muito pequena, porque ela coloca muito a mão no chão e coloca na boca, as verminoses infantis. Lá vai a benzedeira, o benzedor ensinando alguma coisa que vai retirar esse tipo de bichinho de dentro das crianças. Vocês vejam como é importante a presença de uma benzedeira e um benzedor em determinadas comunidades, em determinados lugares. Uma das coisas que sempre acontece, particularmente comigo, ou com o próprio irmão Cário, nós, como dirigentes, recebemos todos os dias alguém batendo a nossa porta perguntando: vocês fazem benzimento na sua casa? E aí a gente recomenda: olha, eu não sou benzedeira, até gostaria de ser, mas não sou. O irmão Cário também não é benzedor, mas você venha na sessão de preto velho e procure aquela querida irmã Maria Redonda ou tantos outros ali que são tradicionalmente benzedores ali, para que a criança possa realmente receber um tratamento adequado dentro daquilo que a pessoa procura. Vocês vejam como é. E muitos procuram também vincular, principalmente, e aí está aquele preconceito racial aí embutido dentro da intolerância religiosa, junto às benzedeiras, é porque muito desse conhecimento vem da cultura mais tradicional, trazida pelos africanos, trazida pelos caboclos, pelos indígenas brasileiros. E muitas pessoas não querem se tornar europeus ou, enfim, outra etnia qualquer, querem desvincular a Umbanda ou os seus próprios tratamentos dessas figuras que eles consideram nocivas, inúteis, ou às vezes até ultrapassadas da nossa cultura. Gente, são palavras duras que eu estou dizendo, mas é a realidade do pensamento dessas pessoas. Elas querem esquecer que o Brasil é formado por essa diversidade que recebeu uma grande quantidade de africanos, que já tinha uma grande quantidade de indígenas no país,
e que recebeu todo tipo de outras culturas que vieram como imigrantes para o Brasil e que juntos trouxeram esse caldeirão de cultura que nós temos hoje e que torna o nosso país tão ímpar na humanidade, tão maravilhoso, onde é possível, apesar de todos os pesares ainda, uma conversa amigável entre todas as culturas. Então, nesse momento, nós damos uma paradinha para o nosso querido Minuto Mandinga, onde nós falamos das ervas, o principal axé de nossa Umbanda. Gostou? Nós vamos deixar aqui para vocês alguns vídeos aqui embaixo, ali embaixo, dá uma olhadinha na descrição, onde nós já falamos sobre a arte do benzimento, em pesquisa muito sólida, muito bonita, onde nós falamos dessas pessoas extraordinárias que utilizam-se de suas mediunidades para ajudar as pessoas e que são tão pouco valorizadas e que são tão pouco reconhecidas por nossa sociedade, ou pior ainda, perseguidas por preconceitos que já não deveriam haver. Então, deixo com vocês este pensamento. E lembrando que próxima semana estaremos aqui trazendo mais um vídeo sensacional, falando de Umbanda como você nunca viu. Então, até lá!